Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, independente da hora que você está vendo isso. Vamos lá para mais uma videoaula de português, nono ano. Vamos em frente, né? Nas nossas últimas aulas, a gente conversou um pouquinho a respeito da regência nominal, certo? A gente viu na regência nominal que uma série de palavras que são da classe do nome, substantivo, adjetivo, advérbio, na hora de ser colocada na oração, na hora de você construir uma oração ou um sintagma com essa palavra, você precisa adaptar o uso das preposições. Às vezes elas pedem a preposição obrigatoriamente, às vezes não, certo? Se a gente estava falando de classe do nome, substantivo, adjetivo e advérbio, hoje a gente vai falar da classe do verbo, tá? Mais até do que os nomes, os verbos usam demais as preposições e dependendo da preposição que você coloca com aquele verbo, você pode estar modificando o sentido dele, ok? É sobre isso que a gente vai conversar hoje um pouquinho. A gente vai começar o nosso conteúdo de regência verbal para vocês irem aí mergulhando um pouco mais nesse contexto, tá bem? Bom, vamos lá então. O que a gente vai usar aqui para esta aula hoje? Eu quero que você pegue a sua apostila, tá? A sua apostila 1, volume 1, do nono ano, que é bem importante para nós nesse momento, porque muitos dos verbos que eu quero que vocês estudem estão lá, ok? Então, vocês vão ter uma tarefinha aí justamente em torno da leitura da apostila. Então, é isso que a gente vai usar hoje, tá? Para a gente poder começar a entender o que é a regência verbal, olha para essa perguntinha aí. Vamos no cinema hoje? No caso, não vamos, tá? Porque a gente tem que ficar em casa, protegido e cuidado. É só um exemplo, tá bom? Vamos no cinema hoje? Essa frase está certa? Você acha que ela está escrita corretamente, de acordo com a norma padrão da língua portuguesa? Acha? Então não, tá? Então você achou errado, ok? Vamos no cinema não está na norma padrão. Tem um problema aí, certo? Vamos é do verbo ir. E quem vai a algum lugar. Como é que isso funciona? O correto seria vamos ao cinema, tá? Dá uma olhadinha aí com bastante carinho, bastante atenção. Vamos fazer algumas marcas de anotações, porque elas são importantes. Você tem... Nossa, ficou bem bonito, né? Vamos melhorar isso aí. Você tem aqui... Desculpa, você tem aqui o uso do verbo ir. Ele está conjugado. Vamos, certo? O verbo ir é um verbo de movimento, certo? Se ir é um verbo de movimento, ele pede a preposição a. Então, quem vai a algum lugar. Quando vocês me pedem, por exemplo, Mari, posso ir no banheiro? Não, né? A preposição o no é uma contração da preposição em com o artigo o. O verbo ir não pede a preposição em, ele pede a preposição a. Então, como você tem que me perguntar se pode ou não ir lá? Você tem que me perguntar assim, Mari, posso ir ao banheiro? Ok? Assim você fica de acordo com a norma padrão. Então, aqui, se o verbo ir pede a preposição a, ó, onde ela vai estar? Ela vai estar aí, certo? Ao é a preposição mais o artigo, ok? Ao. Vamos dar uma olhada nisso um pouquinho melhor? Só para sistematizar para vocês, para ficar um pouquinho mais claro? Dá uma olhadinha no nosso próximo slide. Deixa eu melhorar isso aqui um pouquinho. Aí. O que a gente tem aí, ó? Vamos no cinema hoje? O que tem nesse no antes do cinema? A preposição em e o artigo o, certo? Se ao invés de cinema eu quisesse usar uma outra palavra, padaria, né? Como é que ficaria essa contração? Em preposição mais a artigo feminino, porque padaria é uma palavra feminina, então ficaria na, certo? Então, no, na, naquele, nesta, tem sempre escondidinha aí nessa contração a preposição em, ok? E na contração ao, como a gente viu agora há pouco, eu tenho a preposição a e tenho também o artigo o,
ok? Então, qual é a diferença de no cinema e ao cinema? É o uso da preposição, certo? Se ao invés de dizer que você vai ao cinema, você dissesse que você já está, você não tem como estar ao algum lugar, você está em algum lugar, porque estar não é um verbo de movimento. Ir é um verbo de movimento. Ir pede a regência da preposição a. Estar pede a regência da preposição em. Então, percebe que é o verbo que diz qual preposição você precisa usar? Então, em no eu tenho em mais o, em ao eu tenho a mais o. O verbo ir pede a preposição a, não a preposição em. Então, não é correto, de acordo com a norma padrão, dizer vamos no cinema. Como é correto, de acordo com a norma, dizer vamos ao cinema? Aí, depois que você chega lá, e você já está naquele lugar, aí sim você diz, nós estamos no cinema, entenderam? Dependendo do verbo que eu uso, eu mudo o uso da minha preposição, tá? Só para vocês terem uma noção, e aí a gente vai ver aí algumas coisinhas que são bem importantes nesse momento, regência verbal. Qual é a definição da regência verbal? Vocês não têm isso na sua apostila, então eu quero que você pegue um post-it, escreva essa anotação e core na sua apostila. Ou escreve direto na apostila em algum cantinho, ou escreve no seu caderno de anotações, faz como for bom para você, tá? Mas anota. O que é regência verbal? Regência verbal é a forma gramatical da relação entre verbos e os termos que se seguem a ele e complementam o seu sentido. Para essa complementação acontecer, né, o verbo pode ou não precisar de uma preposição. Isso é a regência, ok? Da mesma maneira que na regência nominal você verificava se aquele adjetivo, se aquele substantivo pedia uma preposição, aqui você vai verificar qual preposição esse verbo pede. E se vocês lembrarem, a gente tem 3 tipos de classificação para os verbos quanto à transitividade. Ele pode ser transitivo, ele pode ser intransitivo e ele pode ser de ligação, ok? O verbo transitivo tem 3 classificações possíveis: transitivo direto, transitivo indireto ou bitransitivo, que é transitivo, direto e indireto, ok? Todas essas coisas, essas classificações do verbo, elas vão mudar de acordo com o uso que você faz da regência. Então, o verbo ir, por exemplo, é um verbo intransitivo, ele não precisa de complemento. Você pode colocar, mas ele não precisa, né? Então, quando você diz vamos ao cinema, esse ao cinema, ele não é objeto, ele é adjunto adverbial. Ele não indica onde, vamos, aonde? Ao cinema, ok? Então, repara que não existe uso da preposição só no objeto indireto. Ele pode aparecer também nos adjuntos adverbiais, então vocês têm que ficar atentos, tá? Mas sem pânico, sem pânico. Você vai assistir esse vídeo aqui quantas vezes forem necessárias, vai fixar bem esse conteúdo inicial para a gente ir aprofundando depois. Só fique em mente o seguinte, tá? Você não deve pensar assim, se esse verbo tem objeto indireto, então é só aqui que eu vou usar a preposição. Não. Existem várias coisas, tá? Existem várias situações. Isso aqui vai além, muito além da análise sintática. Então, a gente vai pensar no verbo, no significado que aquele verbo pode ter, tá? E se ele vai precisar ou não de preposição, qual preposição ele precisa. É nessa linha que a gente vai trabalhar. Então, deixa um pouquinho de lado o que a gente viu na análise sintática e foca aqui nessa questão de regência. A gente vai olhar só para o verbo por enquanto, tá bem? Bom, vamos... Desculpa, vamos seguindo. Um exemplo de como um verbo pode ter significados diferentes é o verbo assistir. Aqui eu coloquei 2, mas ele tem mais, tá? Por exemplo, assistir no sentido de ver, que é exatamente o que você está fazendo agora, quando está assistindo a esse meu vídeo, ele é um verbo transitivo indireto. Ele precisa da preposição a. Então, quando você diz que você vai assistir um filme, você não pode falar assim, eu vou assistir um filme no cinema. Você tem que falar, eu vou assistir a um filme no cinema, certo? Se você estiver falando de acordo com a norma padrão. A um filme, porque assistir no sentido de ver pede a preposição a. Se você usa o assistir sem a preposição, você não está falando que você está indo ver um filme, você está falando que você está indo ajudar. Porque assistir, verbo transitivo direto, ele é usado no sentido de ajudar. Olha esse primeiro exemplo que você tem aí. Eu assisti a um filme ótimo ontem. Se ele está acompanhando a preposição a, esse assistir é o sentido de ver, certo? Agora, veja o exemplo de baixo. Os paramédicos assistiram o paciente.
certo? Então, quer dizer que os paramédicos pararam na frente do paciente e ficaram olhando para ele? Não, quer dizer que eles ajudaram, é isso que eles estavam ali fazendo, né? Os paramédicos, eles vão ajudar o paciente. Então, assistir sem a preposição tem sentido de ajudar. Então, fiquem muito atentos. A gente não costuma cuidar muito da regência verbal, nem da nominal, mas muito mais da verbal, quando a gente está falando, né? Então, a gente costuma fazer algumas colocações que não são corretas, não são de acordo com a norma. Por exemplo, o verbo pisar, né? Quando você passa na frente de um jardim e tem uma plaquinha escrito não pise na grama, tá certo? De acordo com a norma, não. Porque o verbo pisar, ele é transitivo direto. O correto seria dizer não pise a grama. Sem crase, sem nada, só o artigo. Não pise a grama. Não pise o meu pé, ok? Então, o verbo pisar, por exemplo, é uma ocorrência que a gente vê bem errada por aí, né? E a gente fala também. Então, é por isso que a gente precisa estudar a regência, para saber certinho quais são as regras de colocação dessas preposições. E é isso que a gente vai fazer agora, tá bem? A partir de agora. Bom, importantíssimo, tá? Outro post-it aí na sua apostila ou outra anotação em algum cantinho. Dependendo do sentido em que o verbo é empregado, a regência pode mudar, ok? Então, assistir no sentido de ver um filme pede a preposição a. Assistir no sentido de ajudar não pede preposição nenhuma, percebe? Então, mudou a regência, mudou o significado. Fique atento. Um mesmo verbo pode ser polissêmico e ter vários significados diferentes. Mesmo assistir pode ser ter direito a alguma coisa, pode ser dar assistência para alguma coisa, pode ser assistir de ver um filme, Então, a gente tem aí possibilidades diferentes para o mesmo verbo. Por isso que vocês precisam prestar bastante atenção no uso do verbo para saber exatamente qual preposição vai ali ou se não vai preposição nenhuma. Bom, aí na sua apostila, a sua tarefa de hoje é a seguinte. Você vai ler os verbos que estão na página 171, na página 172 e na página 173, ok? Você vai estudar a regência desses verbos aqui. Tem muitos mais, mas por enquanto a gente só vai fazer esses. É o verbo aspirar, o verbo assistir, o verbo agradecer, e os verbos chegar, ir, voltar, que tem a mesma regência, que são verbos de movimento, e avisar, certificar, comunicar, informar e notificar, que tem a mesma regência. São verbos de informação, ok? Então, você vai estudar os verbos da página 171 até a página 173. Eu quero que você preste atenção nas regências desses verbos, tá bem? Você vai pensar e estudar e tentar entender quais são os usos, quais são os significados que esses verbos podem adquirir e qual é a regência adequada para cada um desses significados. Estuda com amor, com bastante carinho, tá bem? E aí nas próximas aulas a gente vai exercitar isso, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se cuidem, por favor. Fiquem em casa, lavem as mãozinhas, estejam sempre higienizados, bem cuidados, não saiam. Tá bom? Cuidem de vocês, cuidem da sua família, estudem bastante, mantenham a rotina e super beijo para vocês. Até a próxima.